Olá pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET de Americana, para mais 12 cidades aqui da região metropolitana de Campinas, agora inclusive com a cidade de Campinas participando aqui pelo canal 8 e também a cidade de Piracicaba. Sejam todos bem-vindos aqui à RPTV. Bom, hoje, quarta-feira, estamos aqui com o nosso convidado, Alex Niuri, ele que é secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura aqui de Americana, além de também de atuar junto ao PROCON. A gente vai falar sobre o PROCON e algumas coisas aqui da nossa cidade. Boa noite, bem-vindo, secretário. Doutor, como devo chamar? Boa noite, Magrão. O doutor eu dispenso. Dispenso o doutor. Sempre fui tratado pelo meu nome, sempre Alex. trato. Acho que é desnecessário. Boa noite aqui todos que nos ouvem. Tá certo. A gente fala que o cargo que o senhor ocupa aqui na Prefeitura é um dos principais, se não o principal, porque é o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura. Ou seja, o que norteia aí a administração, é isso? E todos os cargos são importantes, todos. Eu considero que eu não tenho essa visão. A nossa secretaria ela atende ao poder público, digamos assim, não tem uma prestação de serviço final ao contribuinte diretamente, a não ser pelo PROCON, diferente de saúde e educação. Mas ela é uma secretaria que dá sustentação às demais. Então a gente trabalha para eles, né, basicamente. Mas eu diria que todas são importantes, sem exceção, né, e todos que trabalham, cada um tem a sua importância, uma diferente da outra. Deu para entender que é uma conotação política, né? Obviamente, o senhor... Não, eu falo... Eu entendo dessa maneira, mas eu falo com sinceridade, da sua secretaria, olha, né? eu quando tomo café lá em cima que as meninas vêm trazer, eu chamo elas para sentar comigo, tomar café e conversar sobre o dia dela. Eu acho que tem uma importância enorme. Lógico. Você sabe o que é viver sem coletor de lixo, a cidade passou por esse momento. E são nessas horas que você dá importância. Nós tivemos agora a greve do caminhoneiro, né? O caminhoneiro, ele é maltratado quando ele entra dentro de uma indústria. Tem lugares que ele fica 2, 3 dias na boleia do caminhão lá fora, esperando, ninguém se preocupa com ele, né? Não sabe. Mas as pessoas viram a importância que tem no trabalho dele. Então, eu tenho essa visão de vida que carrego comigo. Eu não valoro um trabalho mais que outro. Eu carrego isso comigo e é assim que eu ajo. Tá certo. Bom, deu para explicar, bem explicado. Bom, antes de chegar aqui no nosso assunto determinado, eu gostaria de comentar algumas coisas. Eu sempre bato aqui, eu tinha um programa sobre política, negócios e também a nossa sociedade. Você não está envolvendo tudo isso junto. É um ano político, não que os outros não sejam, mas temos a eleição a presidente da República e aos outros cargos, né? Deputado federal, estadual, senador e governador aqui do estado de São Paulo, dos outros estados também, obviamente, né? O senhor acredita que esse ano é um ano diferente, é uma eleição diferente das outras, tornando-se uma das mais importantes dos últimos tempos? Muito diferente, Magrão. Estamos vendo como uma eleição, talvez uma das mais diferentes desde que nós entramos nessa overdose de eleições. Começamos a ter eleição a cada 2 anos, cada 2 em 2, na época de 82. Né? E esse processo de aprendizagem, nesse ano, eu acho que nós temos uma eleição totalmente indefinida, com o público descrente na classe política, né? E não acreditando mais, o que é ruim, que o seu voto poderá alterar a situação do país. O senhor acredita nisso? Que o povo está descrente nesse ponto? Eu acho que sim, eu sinto isso, né? Eu sinto que as pessoas já saíram da direita para a esquerda, né? Elas fizeram nós vínhamos na eleição, quando o Figueiredo saiu, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, conseguimos estabilizar a economia, né? E havia alguns problemas sociais graves no mandato do Fernando Henrique, que acho que levou a esquerda a obter uma vitória numa aliança com a direita, bem verdade, com alguns setores da sociedade, e que não resolveu o problema do país, não resolveu nada. Os 8 anos, 12 anos, é a minha opinião, há quem diga em contrário, mas nós não tivemos nenhuma mudança significativa em saúde, educação e nada, né, senão alguns programas sociais que não trataram a causa do problema, né? Eles funcionaram como analgésico, né, mas eles não resolveram a causa do problema, tanto que a situação está voltando toda novamente. Né? O senhor acha que, por exemplo, nesse momento está tendo aí um retorno ao centro-direita? Eu diria que está indefinido. Eu diria que esse é o grande problema. Alguns analistas têm acompanhado algumas entrevistas
estão com dificuldade de prever o que poderá acontecer na eleição. Sem previsão. Sem previsão. Está muito definido. Nós temos alguns extremos, como o Bolsonaro, por exemplo, liderando as pesquisas. Há quem diga ainda que ela poderá polarizar novamente entre PT e PSDB, que o PT consegue, substituindo o Lula, ou não, acho difícil o Lula ser candidato, substituindo o Lula, transferir essa parcela de votos, colocar um candidato do PT no segundo turno e que a campanha do PSDB ela cresceria, ela atingiria também o índice para ir no segundo turno. E iria tomar o espaço de quem? Do Bolsonaro. Então, há essa análise, né? Mas eu diria que isso é muito incerto, que não tem... o tempo está passando, nós estamos em Copa do Mundo. A campanha vai ser muito curta. Quem é que garante que você vai conseguir? O Bolsonaro continua subindo. Nós tínhamos há um tempo atrás, não, ele chegou no teto, mas não é verdade, ele continua subindo. Então você tem ali no centro os números embolados também, o Ciro crescendo, a Marina com um bom percentual de votos e o Alckmin ainda estagnado. Estagnado, tentando fazer aí alianças aí com outros partidos que estão tentando se agregar, né? Já que o senhor falou a respeito do ex-presidente que está preso, né, o ex-presidente Luiz Inácio, nós temos algumas fotos, alguns vídeos, gostaria que o senhor comentasse comigo a respeito da decisão da segunda turma ontem, que colocou aí em xeque não toda a população brasileira, mas a respeito de decisões tomadas pela primeira instância, no caso também a segunda instância do TRF4 lá de Porto Alegre, a respeito do Zé Dirceu, que ontem foi colocado em liberdade mais uma vez e poderia, se fosse o ex-presidente colocado na mesma situação, estar livre nesse momento e não sei como é que o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, iria receber essa novidade. Será que de repente ele poderia ser autorizado, não é bem o termo, a concorrer às eleições? Tem algumas fotos, eu gostaria que você... A mídia social, hoje em dia, e para essa eleição, acredito que ela vai ser de fundamental importância. O que o senhor acha a respeito das mídias sociais? Olha, Magrão, eu acho que as mídias sociais são importantes, têm uma importância cada vez maior, tá? Mas ainda tem muita informação sem credibilidade, de fontes alternativas, que infelizmente, né, o chamado fake news, acaba influenciando. Tivemos uma pesquisa recentemente que parece que 63% dos internautas, dos que usam, acreditam nas notícias que vêm ali. Mesmo sem pesquisar, sem saber a fonte. Exatamente, mesmo sem saber a fonte. Eu, quando comecei a navegar na rede social, eu olhava muito isso. A gente via uma notícia que a gente assustava. Peraí, de onde é isso daqui? De onde veio? Porque eu falava, se aquilo for verdade, vai para a Folha, vai para o Estadão, vai para o Jornal do Brasil, vai sem nenhum demérito a essas outras coisas. Mas era tão absurdo o que estava se colocando ali que eu me perguntava, será que é verdade isso? E você ia ali a fundo e fala, não pode ser. E isso se propagou pela internet. Né? Mas no caso de ontem, por exemplo, o senhor acredita que a segunda turma... Aliás, o Supremo, que não era para ser notícia, que era para ser simplesmente um órgão que determinasse, que esclarecesse as dúvidas jurídicas do Brasil, tornou-se aí fla-flu. Agora a gente sabe mais quem faz parte do Supremo do que os jogadores da seleção brasileira em época de Copa do Mundo. A gente sabe o nome de todo mundo. Por exemplo, tempos atrás, o senhor, acho que é um pouco mais novo do que eu, acredito, o senhor posso perguntar a sua idade? Claro, lógico, 45 anos. 45, eu tenho... Tenho 11 a mais que o doutor aqui, mas tudo bem. Então, eu sou dessa época onde a gente nem sabia quem se passava lá no Supremo Tribunal Federal. Nem se chamava Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça. Você tinha... Você fazia uma confusão em superior, em Supremo, faz até hoje muita gente. Você falou uma coisa certa. Pergunta o nome de 5 jogadores da seleção, não é todo mundo que vai saber, mas vão saber falar os 11 do Supremo ali. Por exemplo, a divisão da primeira turma e a segunda turma, uma prende, a outra solta. Ontem nós tivemos aí os de sempre, o Lewandowski, também o Dias Toffoli. Aliás, o Dias Toffoli, nesse caso do Zé Dirceu, especificamente, ele foi funcionário do Zé Dirceu na época do PT. Ele, no mínimo, deveria se declarar impossibilitado de fazer um julgamento dessa grandeza e com essa repercussão. O Gilmar Mendes teve a mesma origem, em pontos antagônicos, em ponto diferente, com relação ao Toffoli. Eu acredito que haveria de se ter, e isso lá atrás, o impedimento
né, de pessoas que passaram por esses cargos de confiança. Eu não posso trabalhar com o presidente da República, defender o presidente da República, ter sido advogado do presidente da República e ser nomeado ministro do Supremo. Eu acho que o erro está aí. Né? Eu acho que o erro já parte do início. Sim, já parte do início. O Senado, dificilmente, quando há uma indicação, naquela sabatina para ser aprova ou não, consegue ou conseguiria, até por receio mesmo, né? Quem é que vai se insurgir contra a nomeação de um ministro do Supremo? É muito poder que é dado ao ministro do Supremo. Então, o problema está nos impedimentos que teria que ser colocado para ocupar o cargo de ministro. Sem dúvida, não é ilegal, mas é imoral. Esse tipo de pergunta eu sempre faço, mas para uma pessoa com a importância que o senhor tem aqui, vou colocar o senhor lá em cima um pouco. Há tendência, por exemplo, no caso do Dias Toffoli, em fazer esse tipo de colocação, porque partiu dele, inclusive, a iniciativa da libertação do Zé Dirceu para ser o recurso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça? Olha, Magrão, eu acho, tenho comigo aqui a minha opinião pessoal, ele já deu muitas decisões desfavoráveis ao PT, tá? E acho que até o fez buscando se descolar dessa posição. Mas eu tenho comigo que a relação foi muito íntima entre ele e o partido e que talvez em momentos decisivos importantes como esse pesa. Então, sou contra, né, acho que deveria se declarar impedido, sim, acho que daria mais lisura ao processo. Mas não sou contra o mérito da decisão dele, porque aí tenho comigo a formação jurídica, tá? E aí a gente pode falar mais um pouco sobre isso, se você quiser. Não, a gente pode falar exatamente a respeito da prisão em segunda instância, continua valendo, ou ela é inconstitucional na sua maneira de ver? Então, tenho comigo na minha formação que a Constituição, ela é clara, ela sempre foi clara nesse sentido. E que houve o Supremo a cada época oscila nesse sentido. Uma hora decide de uma forma, outra hora outro ponto de outra. Acho que falta segurança jurídica no país, tá? Eu mesmo tive decisões como advogado que achei uma única jurisprudência dentro do Supremo de um caso específico eleitoral que se aplicou a um candidato a governador e fui defender aquela tese e o Supremo disse na minha decisão não, que esse entendimento já era superado. Entendimento de um ano atrás. De um ano atrás? De um ano atrás. Normalmente Então, essa superação olha, se dá mais tempo, né? Mas essa superação está se dando caso a caso. Está se dando de acordo com quem está sendo julgado. Exatamente. Então, o que eu defendo, né, e acho que a OAB teria um importante papel nisso, e sinto que a OAB patina nessas questões. Está caminhando meio ao largo dessa história, sim, né? Caminhando meio ao largo, né? E que a OAB teria um papel de protagonista em defender algo que as pessoas não estão deixando de comentar, segurança jurídica, tá? E tem comigo que a Constituição é clara, tá certo? De que a prisão, ela poderia, sim, em alguns casos, né? Ela se dá desde o início, tá? Na primeira instância, inclusive. Na primeira instância, inclusive, né? Mas que a regra é que após o trânsito em julgado. Essa é a minha formação jurídica, mas vejo isso independente de quem esteja sendo julgado, para todos. Eu já estou colocando o senhor como advogado aqui, a entrevista já mudou de lado. Mas agora veja bem, essa colocação que o senhor colocou é muito interessante a respeito, depende de quem está sendo julgado. Por exemplo, tantos recursos que estão sendo colocados em cima do Zé Dirceu, até do ex-presidente. Por exemplo, se o Fachin não coloca ele agora para julgamento no pleno, ele muito provavelmente estaria solto hoje também. Acredito que sim, acredito que sim. A decisão de ontem, juntamente. Muito provavelmente estaria solto. O juiz, em primeira instância, está sem valor nessa história, por exemplo, da Lava Jato, no caso da Gleisi Hoffmann e do seu marido? Ontem também? Não, eu acho que faz parte. As provas invalidam, estão invalidadas? Eu acho que o mérito da decisão, pelo que li superficialmente, acho que foi acertada. Volto a dizer, essa segurança jurídica que busca essa garantia do cidadão, há um sentimento de comoção muito grande hoje no país em cima do combate à corrupção, um sentimento correto. Mas ele não pode se refletir nas decisões dos juízes. Ele tem que se refletir no legislativo. Nós temos que alterar as leis e a Constituição para punir da forma que estão querendo fazer. Eu não posso mudar de entendimento alguma coisa que sempre foi tida dessa forma em função de quem está sendo julgado. Amanhã é você, amanhã é o José, amanhã é o João. O que eu penso, nós temos que ter segurança jurídica. Só isso. Eu não analisei o caso, eu não posso emitir uma opinião em concreto, eu não folhei os autos. Aparentemente, o que se tem, me parece que é uma decisão com coerência de como sempre decidiu o Supremo.
O senhor imagina que, de repente, se fosse uma outra pessoa que não tivesse a importância do ex-presidente e do ex-ministro Zé Dirceu, a coisa seguiria pelo mesmo caminho? Magrão. Ou será que chegaria onde chegou? Então... Vamos fazer a pergunta de uma outra maneira. Será que já chegaria com tantos recursos, exatamente, com tanto dinheiro? Exatamente. Acho que você colocou o ponto certo. Será? Porque hoje uma ação para chegar no Supremo Tribunal Federal, por mérito ou pelo próprio tempo, ela custa muito dinheiro, né? Ela custa dinheiro e, olha, o caso tem que ser realmente um caso de repercussão, né? Senão dificilmente chega até lá. Quantos casos, por exemplo, essa história do Zé Dirceu, do ex-presidente, passaram à frente de outros que estão lá esperando há muito tempo? Sim, sem dúvida, não há ordem cronológica para isso, né? Então, eles passaram na frente de muitos processos para julgamento. É algo também que isso é legal? Discutir. É legal. É legal. É aquela história, é legal, mas pode ser imoral? É legal. Tem muita gente esperando lá resultados e não acontece. É legal, mas não se explica, né, para o cidadão comum, para quem está com o seu Essa era outra pergunta. Lá. Como é que a população, o cidadão comum, pode entender isso que a gente está conversando, isso que ele está vendo de uma televisão, sem pensar que, de repente, essa parte de corrupção que chega no Legislativo, que chega no Executivo, também chega no Judiciário? Magrão, nós temos uma população, você reflete isso nas redes sociais, você vê sem a menor base, sem o menor conhecimento da nossa estrutura jurídica, dos direitos que ele tem como cidadão, dos direitos e garantias fundamentais. Magrão, nós temos que ter na grade curricular brasileira uma matéria, a gente tinha antigamente educação moral e cívica, sim, eu tive, isso cortaram. Ela deveria ser muito mais que educação moral e cívica e você deveria ter uma grade curricular, noções jurídicas, tá? O cidadão, ele hoje sai de uma faculdade, dependendo do curso que ele faz, ele não tem a mínima ideia dos direitos e garantias dele como cidadão, os direitos e garantias fundamentais das instâncias do judiciário, do órgão, não há formação. Na minha opinião, essa matéria deveria ser inserida lá desde o primário, tá? O cidadão tinha que ter uma formação de conhecer os seus direitos, saber como funciona o sistema jurídico no Brasil, quais as garantias individuais do cidadão, o que a Constituição lhe trouxe. Seria essencial na formação do cidadão para a gente poder discutir um pouco isso que está acontecendo hoje. O cidadão fala, alguns políticos falam em prisão, tem que reduzir a maioridade penal, coloca inclusive como plataforma de campanha. Tem energúmeno falando isso dentro da política, sabendo que é um direito e garantia fundamental na Constituição, que o primeiro passo é mudar lá. E que a Constituição de 88 foi criada com as chamadas cláusulas pétreas, imutáveis, somente uma nova Constituição. E quais são elas? Aquelas inerentes aos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Elas foram criadas dessa forma, elas não podem nunca mais serem alteradas, a menos que se faça um novo poder constituinte e que se crie uma nova Constituição. E eles sabem disso, né? Eles sabem, eu deveria saber, mas eles colocam em plataforma, em polêmica. Né? E eu não estou dizendo que sou contra, não, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Eu acho que um sujeito de 16 anos de idade... Mas eu sei que não pode se não mudar uma Constituição inteira. Eu tenho que fazer da forma legal. O que eu não posso é atropelar o processo, porque aí eu violo o direito e a garantia fundamental do cidadão. É onde eu entro na questão da prisão de segunda instância. Eu tenho que alterar a legislação. Mas o senhor acha que, por exemplo, nada a não ser as cláusulas pétreas, que nem o senhor enumerou agora, mas que a própria justiça, ela tende a mudar de acordo com a mudança da própria sociedade, por exemplo, para atender os anseios dessas mudanças? Sim, mas eu tenho que atender os anseios dessa mudança de forma legal. É isso que eu defendo. Eu não posso, a partir de um entendimento, de uma elucubração, de um até conluio, como queira chamar, entendeu? Para resolver um anseio da sociedade. Porque eu volto novamente a violar o processo legal a que todo mundo tem direito. Eu passo a violar. E se eu faço isso para hoje para o bem, amanhã eu faço para o mal. Tá? Dependendo do lado Dependendo que você quiser, você leva a coisa, né? Então, não pode, o militar não pode tomar o poder. Não, pode sim. A interpretação da Constituição aqui é o seguinte: em caso de ruptura da questão social, em caso disso... Quer dizer, então, se eu tenho ali a nossa Constituição, a nossa lei maior, eu tenho que respeitar ela.
Tá. Acima de qualquer questão. Bom, doutor, você viu que nós já fomos para o outro lado, mas tudo bem. Antes da gente pegar e voltar a falar aqui do PROCON, que a gente nem começou a falar ainda, eu gostaria de colocar um vídeo a respeito da Copa do Mundo. Temos aí o Maradona. O senhor lembra do Maradona? O senhor lembra, né? Eu vi o Maradona jogar. Não, exatamente. Como jogador de futebol, ele jogou muita bola, mas olha o estado que o cidadão se encontrou ontem, no jogo onde a Argentina, aí aos 41 do segundo tempo, aliás, com um gol de zagueiro, né? Conseguiu aí a sua vaga para as oitavas de final. Vamos colocar o vídeo dele, Léo, para a gente dar uma olhadinha? Maradona, sos campeão del mundo! Sos campeão del mundo! Tá bem ele? Sos campeão del mundo! Não tá muito bem, né? Tá bem ele. Maradona, sos campeão del mundo! Sos campeão del mundo! Sos campeão del mundo! Pode voltar, Léo. É só para a gente colocar aonde chega o ser humano. Tudo que ele já teve, todas as fases de vida. Na Argentina ele é considerado um deus. Inclusive tem a igreja do senhor Maradona, não sei exatamente o termo, né? E o estado que ele está, no mínimo, está chapado. Não sei de que maneira, mas está aí, as imagens estão aí. Bom, vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência, você não gostou do quê, Vinícius? Tá errado? Ele não está chapado? Não, né? Tá certo. Tá, vamos para o rápido intervalo comercial, a gente volta na sequência conversando aqui com o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Americana, Alex Nuri. Olá pessoal, quero apresentar para você o café Ibiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em 3 maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você tem aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no Tupi-Guarani é Pedra Bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos 1.000 metros, né, de altitude, 1.100, 1.200 metros aqui do sul de Minas, entre Andradas e Ibitura. Confira, você vai gostar. Café Ibiporá, é bom você experimentar. Galera, quando se fala em qualidade e o menor preço, olha o que eu mostro para você aqui na Impacto Prime, cidade de Americana. O Miguel está aqui com a gente, são mais de 20 unidades, realmente trazendo a qualidade diferente, né, Miguel? Isso, são mais de 20 unidades no estado de São Paulo e estado de Minas. Alinhamento 3D, esta faz o quê? Acha o ângulo perfeito do carro? Acerta o ângulo perfeito do carro na medida do fabricante. E olha só, você que tem a sua caranga Aro 13, a partir de quanto? Aro 13, né, está na promoção a partir de R$ 129,90. Só R$ 129,90, certo? Certo. Ó, e tem mais. Você pode facilitar a sua vida através do cartão em quantas vezes? Até em 10 vezes sem juros. O quê? Sem juros? Sem juros. 10 vezes sem juros é aqui na Impacto Prime em Americana. Gonçalves Dias com a esquina Rafael Vita. Ó, vem pra cá, aproveite, economize, segurança para sua família. Uma loja como essa, 0800 100 7575. 0800 100 7575. Isso. Miguel, obrigado, viu? Galera, vem pra cá. Aqui, a carne é de qualidade. E bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor. Registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes.
Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade, Política e Negócios, falando da nossa sociedade, da nossa política e dos nossos negócios. Estou aqui com o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Americana, o Alex Yuri. Falamos um pouco de política e um pouco das coisas aqui da nossa cidade. Bom, chegando aqui em Americana, não ainda em eleição. A Americana viveu aí momentos difíceis, né? Tempos atrás, prefeito, aquela coisa toda, o Omar assumiu o mandato tampão, já está no mandato normal, faltam aí algum tempo até 2020 para o próximo prefeito, ele não pode ser reeleito. Você pode fazer uma análise assim, como vocês pegaram a prefeitura e a prefeitura agora já caminhando, parece que está até sobrando dinheiro em caixa, é verdade? Magrão, não é verdade isso. Não é verdade. É uma situação muito mais numérica, contábil, quem pode falar melhor não sou eu, o secretário de Fazenda, do que. Mas por acompanhar, por estar ali ao lado dele, a gente sabe um pouco aí da história. A Americana já sabe, desnecessário repetir tudo do começo, como foi. Mas esses dias nós estávamos conversando, estávamos numa mesa, 5, 6 pessoas, né? O Belmiro, que é chefe de gabinete, ele que passou por... Belmiro trabalhou por muitas administrações, é uma pessoa muito íntegra e muito competente. Você deve conhecer. Conheço. E o Belmiro estava falando uma coisa certa, daqui a 10, 15 anos, a Americana ainda vai surtir os efeitos do que aconteceu nesse período, tá? Não é uma questão política, é uma questão real, né? O tamanho da dívida, ele ultrapassou o orçamento de um ano inteiro. Essa dívida está aí sendo discutida judicialmente, tem muito precatório para estourar ainda, né? A emenda 62, ela delimitou um prazo que esses precatórios terão que ser quitados, né? Então, esse prazo... Vai ter que ser quitado. Vai ter que ser quitado. Então, é cada vez maior a parcela mensal que os municípios, inclusive a Americana, está pagando de valor de precatórios. Nós tivemos no DEPRE em São Paulo recentemente, que era o setor do Tribunal de Justiça que administra o pagamento disso, e o desembargador falou, olha, as cidades que estão até o meio da segunda página, nós estamos dando uma atenção especial, porque o percentual da receita corrente líquida, para as pessoas entenderem, dessa receita que a Americana, desvinculada, dessa receita livre que a Americana, vamos tentar explicar assim, recebe, é muito grande. Tinha município que estava em 34%, o primeiro da lista, Mauá. E a Americana tinha um valor muito alto, impagável, tá? Então, ela tem que ser negociado, existem muitos precatórios ainda para estourar, existem muitas ações judiciais, né? Existe ainda, todo dia a gente se depara ainda com a situação ainda do passado. Então, não é só o governo Omar que sofre, vamos dizer, a população de Americana, mas os próximos governos ainda terão uma situação muito difícil financeiramente, decorrente do que foi enfrentado, porque novas situações estão ainda explodindo. É uma novidade nova a cada dia? A cada dia, ainda é. Ainda é uma novidade ainda nova. Lógico, aquela situação de calamidade, aquela situação que foi... O americano ficou de calamidade financeira, parece que 2 anos, 3 anos? Quase, não, acredito que 1 ano e alguma coisa, mais ou menos em torno disso, né? E aí foi também uma crise nacional que veio e reduziu a receita drasticamente. No momento que se esperava a recuperação, você recebe outra porrada. Né? Uma hora que você vai levantar, toma outra. Nós tivemos um ano inteiro de greve de servidores aqui, porque os salários não conseguiam ser pagos em dia, né? Que pese todo o contingenciamento que foi feito. Então, é uma situação difícil ainda, mas, claro, ela está melhorando tempo a tempo, né? Nós tivemos em 7 anos, acho que 7 anos, pela primeira vez, o Tribunal de Contas aprovou as contas de um gestor público, né? Nós tivemos aí recentemente agora um repasse do governo do estado de 5 bilhões para a Americana. Isso foi possível graças à CND, que está sendo mantida, né? Então as coisas estão melhorando sim, está começando a vir bastante recurso do governo do estado e do governo federal, principalmente do governo do estado agora. Então a situação tende a melhorar. Mesmo com os problemas enfrentados aqui no dia a dia, essas soluções estão sendo buscadas e isso vai, por exemplo, malha viária, que está totalmente danificada. O sujeito paga o IPVA, sabe por quê? Paga caro e ele fica caindo em buraco tendo que pagar a oficina mecânica aqui. Ele se sente um pouco inconformado. Desculpe interromper, eu só dizendo que a população, ela sabe que a coisa está melhorando exatamente por esse ponto, que ela vê aí as vias um pouco melhores, um pouco mais cuidadas. A gente está vendo as obras que estão acontecendo aqui no Viaduto Centenário. Estamos falando aqui de Americana, viu? O pessoal das outras cidades também, mas
deve estar acontecendo mais ou menos a mesma coisa por aí, imagino, porque de repente está todo mundo tentando retomar. E as outras coisas também que estão acontecendo aqui na cidade, a gente vê uma certa melhora. A população em geral vê por aí, né? Sim, sem dúvida. A população olhos, percebe, né? Olhando e vendo, né? e isso está sendo feito com muita criatividade, né? Porque os recursos municipais mesmo são mingos para isso, né? Eles não existem, mas estamos buscando fontes alternativas de financiamento. E eu acho que a população enxerga por aí como você colocou. Tá, a gente chamou o senhor aqui para falar de PROCON. Vou falar de PROCON um pouquinho agora também. Entre as outras atribuições que o senhor desenvolve aqui junto à Prefeitura, o senhor é responsável pelo PROCON também. O PROCON aqui na cidade americana, ele já foi certo tempo atrás, segundo as informações que a gente tem, não porque de repente está com o senhor, não está com o senhor, não é esse o detalhe, que funcionava, a população falava muito bem. A gente não ouve isso ultimamente. O pessoal esqueceu que o PROCON existe, porque está dentro da Prefeitura agora. Como é que de repente está funcionando hoje o PROCON, Alex? Olha, Magrão, o PROCON está funcionando hoje sem política nenhuma em cima dele, sem ninguém com nenhuma pretensão político-eleitoral. Isso tinha? Em cima dele, não sei. Vocês que sabem aí, eu estou dizendo hoje como está. Tá? Está trabalhando de uma forma técnica, séria, muito responsável, com todas as dificuldades que está enfrentando. Tá? O PROCON ficava numa casa alugada, acredito que não lembro se era no Jardim São Paulo, onde que era. Acredito que hoje está melhor instalado, né, dentro da Prefeitura, que é um lugar de muito fácil acesso, tá? Com lugar para espera, com atendimento, com pessoal preparado para atender hoje, que recebeu o curso, que está ali, estagiários de direito, estão sabendo o que estão fazendo, advogados, estão sabendo o que estão fazendo, tá certo? Estão orientando bem, de forma técnica, aquilo que é possível, que não é, o que é da alçada do PROCON, que não é. Tem conseguido resolver muitos problemas, a gente recebe lá muitos agradecimentos de pessoas que, poxa, estava com problema, graças aqui, recebi, a empresa pagou, devolveu, né? O chamado do PROCON tem resolvido. Não é possível resolver tudo, mas o que é importante que você e que todos saibam, que tem muito que melhorar. A gente reconhece isso. Não é um mar de rosas, a gente sabe que tem problema. Temos problemas ainda com deficiência dentro da equipe de pessoal. Quase não temos comissionados hoje dentro do PROCON, tá? Estamos priorizando ali os servidores concursados, fizemos alguns remanejamentos. Assim, no primeiro momento que a Prefeitura puder, que ela tiver um alívio, um respiro, que ela possa realizar a contratação, é a nossa meta, assim, colocar concursados dentro do PROCON e criar até o cargo de fiscal como concursado e não como cargo em comissão. Então, alguém que será mesmo fiscal do PROCON e que não vai haver alteração, que vai fazer uma carreira ali dentro, que vai se especializar, que vai estudar aquilo lá a fundo e que vai dedicar sua vida para aquilo lá, vamos falar assim. Então, essa é uma meta, a gente sabe que tem muito que melhorar ainda, né? Isso é importante. E o PROCON hoje resolve realmente os casos? O PROCON até certo tempo atrás, não aqui de Americana, mas nacionalmente falando, qualquer coisa, qualquer reclamação, eu vou ligar para o PROCON, eu vou falar com o PROCON, porque o PROCON tem aquele negócio que lá resolve, chegou lá, bateu, resolve. Não é qualquer coisa, né, Magrão? Tem algum tipo de relação, por exemplo, de locação, está com problema com o inquilino, não se aplica a lei do consumidor ali. Ele vai ter que procurar, mas na maioria dos casos resolve sim, né? Quando o PROCON não tem como resolver, por exemplo, o cara caiu no golpe do falso site de compras na internet. O cara hoje, infelizmente, o cara monta lá um .com, não consegue, registra o PROCON fora, não chega nesse ponto. Então ele ganha, mas o que acontece? O consumidor tem que fazer a sua parte também, e aí eu volto naquela questão que nós falamos, inclusive de formação jurídica lá da grade. Está ligado à formação do cidadão. O cidadão vê um banner de anúncio na internet de um site lá, .com, uma televisão que custa R$2.000, vendida a R$900, tem alguma coisa. No impulso, restam 10 unidades, 3 unidades. Ele vai lá, entra, passa o cartão e paga. Nisso, essa empresa vendeu 100, 200 televisores, ela botou um anúncio lá que ela nem vai pagar na internet. Ela é uma empresa em nome de laranja, o site registrado no exterior, ela recebeu, você não tem como rastrear, como achar ninguém. Ela cria esse golpe e isso ocorre com frequência, sumiu. Não tem PROCON que dê jeito, não tem judiciário que dê jeito.
entendeu? Bom, aí tem que partir do princípio que o cara, de repente, também tem que saber que milagres não existem. Exatamente. Que você tem que, pela internet, procurar aí sites conhecidos. Exatamente. Né? Olha, de repente, respeitados, né? Sempre tem aquelas estrelinhas, né? Minha avó falava, laranja madura na beira da estrada, ou tá podre ou tá bichada. Ou tem marimbondo no pé. Então, isso aí é verdade, não tem como. Então, esse tipo de golpe, esse tipo, ainda é recorrente, ainda, principalmente idosos e pessoas que estão começando a entrar na internet, que você tem a cada período um ciclo de pessoas que estão ali descobrindo Lógico que a gente esse sabe mundo. que existem algumas ofertas realmente muito boas na internet, né? Mas aquela história, as estrelinhas, que significam, tipo assim, várias consultas que já foram feitas, pessoas que de repente já compraram, foram bem atendidas e receberam o bem da maneira que compraram e tal. Isso aí, de repente, existe e, de repente, você tem que se atentar. Mas, antigamente, eu acredito que seja um dos maiores problemas até hoje em dia ainda, a empresa de telefonia e banco. Isso é um problema. Até hoje continuam os primeiros ainda? Magrão, me permita, isso é uma questão imoral que o governo federal age e fez com as concessões e age de forma leniente com os bancos. O PROCON não vai resolver porque sai muito mais barato para essas companhias as multas que elas pagam do que houvesse uma legislação firme por parte do governo federal. Então eles vão pagando as multas. Que realmente eles vão pagando as multas, tá certo? Pagam as multas? Tem mesmo? uma empresa Pagam. Olha, chegam a pagar? Eles discutem até o último, tá até certo? a última instância. E muitas vezes o judiciário reduz o valor dessas multas. Então, uma empresa de telefonia que é recorrente em lançar taxas indevidas na conta de celular da pessoa, R$6. Você recebe essa conta com R$6, dá até desânimo você ficar 1 hora no 0800 dessa empresa de telefonia para reclamar R$6, para ele tirar nesse mês e no mês seguinte lançar de novo R$6, voltar R$6. E você fala, que inferno. Isso aí é programado para fazer, para faturar. Você multiplica isso por milhões de contas. Imoral. Você imagina. O governo sabe disso, a Anatel sabe disso e parece que age com leniência. Não se toma providência. Não tem PROCON do mundo que vá resolver uma empresa de telefonia com, sei lá, 10 milhões de usuários, lançando R$6 na conta de cada um, porque para mim isso é má fé, tá certo? Eu vejo os casos aqui, tá? E você reclama, o PROCON vai lá e resolve o caso individual daquele que tem a paciência e tempo. Eu não tenho tempo. Eu sou vítima disso aí também. Eu não tenho tempo para reclamar. Ontem à noite eu fiquei 1 hora e 40 minutos para tentar pagar uma conta com a Vivo, porque por um problema do correio eu não consegui receber a conta. Só para resumir a história, tal. Então você tem que pedir para primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção, isso no computador. Aí você fala com o atendente. Aí o atendente não te joga para um outro atendente, você vai para 6 opções mais uma vez. Tem que ter paciência, mas resolvi. Depois de algum tempo aí, agora consegui colocar diretamente débito, não é débito em conta, porque eu não gosto de débito em conta nesse caso, mas conta pelo site. Magrão, eu estou quase entrando com requerimento no Ministério Público para pedir, para não realizar mais vendas de linhas telefônicas aqui de celular e de TV a cabo do município de Americana, enquanto não solucionar o problema. Porque essas empresas de telefonia aqui, elas são a top 10 do nosso ranking de reclamação e isso não muda. Isso, quando muitos se alternam, mas isso não muda. Isso aí é de uma má-fé extrema, tá certo? Isso é um caso gravíssimo de violação dos direitos dos consumidores. É imoral, tá? Mas infelizmente nós somos impotentes diante dessa situação. É o governo federal, se esse país fosse sério e não que tomaria a providência de cancelar a concessão dela ou aplicar multas pesadíssimas e que o judiciário mantivesse essas multas para que se resolvesse o problema. Quem resolve isso, no caso do que o senhor está dizendo aí, seria o Legislativo? Teria que ser a Anatel. Teria que ser a agência Mas através de quem? reguladora, Através do Ministério Público? Que é a do próprio governo. O governo tem esses índices de reclamação, chega para a Anatel, ele sabe disso. Chama a empresa, vem aqui, eu vou fazer um novo leilão da sua, eu vou cancelar seu contrato de concessão, seu índice de reclamação está muito acima daquilo que foi contratualmente. Dá para o senhor fazer um ranking para a gente rapidinho? Olha, são as mesmas. Telefonia? Não, telefonia celular, TV a cabo e banco. Tá? Então não se alterna, não muda, infelizmente. Tipo assim, a lojinha aqui,
As lojas menores não dá esse problema. Você estava falando das compras, nós estávamos falando, com uma questão aberta. Tem muitos sites grandes, idôneos, que também tem problema de entrega. Sim. Mas o PROCON resolve esse tipo de problema. Sim. Ele está estabelecido. Quando ele é acionado, ele dá um jeito, ele não só entrega o produto, como às vezes ele indeniza o consumidor através do PROCON. Também, porque né? ele é estabelecido, ele é idôneo na empresa que por algum problema dele, por uma falha dele, ele deixou de entregar. Diferente daquele site fantasma que nós colocamos. Mas essas empresas aí de telefonia, e que não é só no PROCON de Americana, a questão é nacional, tá certo? Pô, será que a agência de telecomunicações não enxerga isso? É claro que ela sabe disso. É lógico que sabe. A forma que essa concessão foi feita é criminosa, chega a ser, porque nós não podemos ter esse índice esse lançamento de conta indevida, isso é recorrente. É R$6 de seguro. Que país é esse, Magrão? Faz a conta no montante que isso dá de dinheiro, né, doutor? Não. Bom, já estou convidando o doutor daqui 45 dias, mais ou menos. Já falei com a sua assessora Duda, né? Só não vou dar seu telefone, tá? E a gente vai estar falando sobre alguns assuntos recorrentes aqui, sobre o PROCON, aqui no nosso programa Sociedade Política e Negócios pela RPTV. Pode ser, doutor? Combinado, Magrão. Combinado? Compromisso. Então tá certo. Então, obrigado pela participação. E vamos ver como é que as coisas caminham durante esse ano, que é o ano de eleição, né? Eu que agradeço, parabéns pelo seu programa, está cada vez melhor e é o que nos ouve. Tá certo. E muito bom quando a gente recebe pessoas que não estou puxando não a corda para o seu lado, que de repente sabe das respostas que a gente faz e até acrescentam muito mais do que a gente tem a perguntar. Muito legal. Com certeza. Ok, obrigado, Magrão. Bom, pessoal, estamos indo embora. Voltamos amanhã a partir das 6 da tarde com mais um SPN TV News aqui pela RPTV. Não perca.